Saiba o que são os alimentos transgênicos e quais os seus riscos. Olá pessoal, tudo bem? Manter o símbolo T é a única forma de assegurar a identificação de forma fácil e precisa. Entenda por quê. Você sabe qual é o significado do T amarelo presente em embalagens de alimentos? Esse símbolo aponta que os alimentos são transgênicos, ou seja, aqueles que são modificados geneticamente, com a alteração do código genético DNA e produzidos em laboratório por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Apesar dos alertas sobre seus efeitos a curto e longo prazo para a saúde dos seres humanos e dos animais, muitos brasileiros ainda não sabem que boa parte de sua alimentação possui componentes feitos a partir de alimentos geneticamente modificados. Entre os principais transgênicos cultivados no país estão a soja e o milho, que são usados como ração para aves, gado e suínos, e também amplamente utilizados nos produtos ultraprocessados para consumo humano, como salsicha, bolachas, biscoitos, bolos e salgadinhos de pacote, e entre outros. Entenda por que é importante evitar esses alimentos e conheça os principais riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O que são os alimentos transgênicos? Os transgênicos são alimentos modificados geneticamente com a alteração do código genético, ou seja, quando são inseridos no organismo genes provenientes de outro. Esse procedimento pode ser feito até mesmo entre organismos de espécies diferentes. Inserção de um gene de um vírus em uma planta, por exemplo, e realizado com plantas, animais e micro-organismos. Quais os riscos para a agricultura? As espécies transgênicas são protegidas por patentes, o que significa que o agricultor que decidir utilizá-las deverá pagar royalties para a empresa detentora da tecnologia. A consequência mais imediata é o aumento da dependência do agricultor das empresas transnacionais do setor. Isto porque, por regra contratual, o agricultor não pode utilizar as sementes do plantio anterior. Assim, tem que comprar as sementes transgênicas a cada safra. Além disso, é muito difícil o agricultor se livrar totalmente das plantas transgênicas, o que pode ocorrer com qualquer plantação, já que caso ele não queira mais plantá-las, a chance de ainda nascer uma planta transgênica na plantação convencional existe. Caso isso ocorra, ele será compelido a pagar uma multa e mais royalties. Também existe o risco da contaminação, que pode ocorrer por meio de insetos ou até mesmo por meio do vento. É o caso do milho. Assim, se não existir um espaçamento adequado entre as lavouras transgênicas e convencionais, a contaminação pode ocorrer, pegando de surpresa o agricultor no momento da venda. Ocorre com frequência a perda de contrato desses agricultores, já que o comprador estava interessado em um produto não transgênico. Quais os riscos para a saúde? São vários e graves os riscos potenciais, tendo os cientistas apontado como os principais deles. Aumento das alergias. Quando se insere um gene de um ser em outro, novos compostos podem ser formados nesse organismo, como proteínas e aminoácidos. Se este organismo modificado geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar alergias em parcelas significativas da população, por causa dessas novas substâncias. Por exemplo, no Instituto de Nutrição de York, Inglaterra, em 1999, uma pesquisa constatou o aumento de 50% na alergia a produtos à base de soja, afirmando que o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. A preocupação é que se o gene de uma espécie que provoca alergia em algumas pessoas for usado para criar um produto transgênico, esse novo produto também pode causar alergias, porque há uma transferência das características daquela espécie. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Reações em pessoas alérgicas impediram a comercialização de uma soja que possuía gene de castanha do Pará,
que é um famoso alergênico. Aumento de resistência aos antibióticos. Para se certificar de que a modificação genética deu certo, os cientistas inserem genes, chamados marcadores, de bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode provocar o aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos, que ingerem esses alimentos. Em outras palavras, pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, o que é uma séria ameaça à saúde pública. Aumento das substâncias tóxicas. Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, os insetos, por exemplo. Na maioria das vezes, não fazem mal ao ser humano. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente muito, causando mal às pessoas, aos insetos benéficos e aos outros animais. Isso já foi constatado com o milho transgênico BT, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta, a borboleta monarca, que é um agente polinizador. Sequer a toxicidade das substâncias inseridas intencionalmente nas plantas foi avaliada adequadamente. Essas substâncias estão entrando nos alimentos com muito menos avaliação de segurança que qualquer outro aditivo, corante, pesticida ou medicamento. Maior quantidade de resíduos de agrotóxicos. Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas daninhas poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se superpragas e superervas. Por exemplo, a soja Roundup Red tem como característica resistir à aplicação de herbicida Roundup, glifosato. Consequentemente, haverá necessidade de aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantações, o que representa maior quantidade de resíduos tóxicos nos alimentos que nós consumimos. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em 2004 o aumento em 50 vezes do limite de glifosato permitido em alimentos à base de soja. Os prejuízos para o meio ambiente também serão graves: maior poluição dos rios e solos e desequilíbrios incalculáveis nos ecossistemas. Quais os riscos para o meio ambiente? Os perigos que os transgênicos podem oferecer ao meio ambiente são muitos. A inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos faz com que as pragas e as ervas daninhas, inimigos naturais, desenvolvam a mesma resistência, tornando-se superpragas e superervas. Por exemplo, a soja Roundup Red tem como característica resistir à aplicação do herbicida Roundup, glifosato. Isso vai exigir a aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantações, com maior poluição dos rios e solos. Haverá ainda desequilíbrios nos ecossistemas a partir da maior resistência desenvolvida ao longo dos anos pelas pragas e ervas daninhas. Para o Brasil, detentor de uma biodiversidade ímpar, os prejuízos decorrentes da poluição genética e da perda de biodiversidade são outros graves problemas relacionados aos transgênicos. É seu direito. A identificação de alimentos que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados é assegurada por um conjunto de leis e normas específicas desde 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação com símbolo em tamanho e formato específicos T. Assim, todos os produtos que sejam feitos a partir de ou que contenham ingredientes produzidos a partir de organismos geneticamente modificados precisam fornecer nas embalagens essas informações aos consumidores. No entanto, existe um projeto de lei PLC 34/2015, atualmente tramitando no Senado, que tenta restringir essa informação da população. O projeto desrespeita os artigos 6º ao 66º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, por restringir a liberdade de escolha ao omitir informação. O CDC define ainda como publicidade enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir um erro, o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços,
Artigo 37. É inegável, portanto, a necessidade de informar no rótulo sobre a origem transgênica de qualquer produto e dos ingredientes utilizados. O IDEC mantém uma campanha em apoio à rotulagem de transgênicos para mobilizar os consumidores em relação ao tema desde 2008. E para defender a rotulagem de transgênicos, tem um site onde você pode estar entrando lá, gente, e votando a favor de manter essa rotulagem aí, tá? Nos produtos transgênicos, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Só entrar lá, clicar e votar, tá bom? Então, pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, tá? Essa informação. E quem gostou do conteúdo aí, não foi inscrito no canal ainda, gente, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.